Olá, queridos alunos, eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora eu vou ler o objeto de conhecimento da nossa aula 28. Objeto de conhecimento: proteínas e enzimas. Detalhamento, definição, características e aplicação no cotidiano. Então, vamos à nossa aula. Olha aqui o título, desse quadro. Proteínas, por favor. Hoje falaremos sobre as proteínas. Elas são consideradas um macronutriente essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Sua principal função, como vocês estão percebendo aqui, é a formação dos tecidos estruturais do organismo, como os ossos, os músculos, a cartilagem e o cabelo, tá bom? Então, vamos ver o que é proteína. Proteínas, elas são formadas por uma sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Ou seja, os aminoácidos que nós conhecemos são 20, né? Olha aí, gente, são 20 aminoácidos. E cada aminoácido desse tem uma propriedade distinta. O que são as ligações peptídicas? São ligações que vão unir dois aminoácidos, tá? Para formar os peptídeos, como a gente pode perceber. O que acontece para ocorrer essa reação, Essa ligação, Como é que ocorre essa ligação? A gente observa aí que o hidrogênio do grupo amino, da amina, do grupo amina, ele vai reagir com o grupo hidroxila do ácido carboxílico. E aí, o que a gente tem como produtos? A água e uma proteína, tá certo? Então, não esqueçam, proteínas são formadas por uma sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, tá bom? E agora a gente vai conhecer um exemplo de proteína. E essa proteína, ela é importante, sabe por quê? Porque ela nos defende de determinados agentes, como bactérias, vírus. Vamos conhecer? É a imunoglobulina, também conhecida como anticorpo. Ela é uma proteína, essa azulzinha que vocês estão vendo, ela é produzida pelo sistema imunológico em resposta à presença de antígenos, que são esses verdinhos aí, que podem ser bactérias, vírus e outras substâncias estranhas ao organismo. Essas proteínas, elas são fundamentais para a defesa do nosso corpo, contra infecções e até de doenças, tá? Cada tipo de hemoglobina, ela possui uma estrutura específica que reconhece e se liga a antígenos específicos, desencadeando uma série de respostas imunológicas que vão neutralizar e eliminar os invasores, As imunoglobulinas são produzidas pelos linfócitos B, um tipo de glóbulo branco que vocês acabaram de ver, E são encontradas em diferentes formas no nosso sangue e em outros fluidos corporais. Agora,
Agora vamos ver as estruturas das proteínas, né? As formas estruturais das proteínas. Observem, olha, a proteína, ela tem 4 formas, ela se apresenta, né, de 4 formas aí, ó, gente. Então, temos a primeira forma que é chamada de estrutura primária. Essa estrutura aí da proteína, ela é composta pela cadeia principal, tá? Em sequência linear de aminoácidos. Já a segunda estrutura, ela é chamada de secundária, tá? E aí a gente já percebe que tem um nível de enrolamento, né? As proteínas, elas começam, gente, a ter umas formas, enrolamentos, dobramentos, começa a ter mudanças na forma estrutural delas, tá? A gente começa a perceber isso daí, já na estrutura secundária. Então, nesse nível aí, o que acontece? As proteínas, elas começam a enrolar, como vocês podem perceber, né? Esse enrolamento aí forma-se pontes de hidrogênio que vai conferir à proteína uma forma que é chamada de helicoidal. Já na estrutura terciária, observem aí que tem um outro formato, não é mais uma forma helicoidal, né? A proteína, ela começa a ter um formato tridimensional. Então, a hélice, o que acontece com a hélice? Ela se dobra sobre ela mesma e aí confere, né, um formato enovelado. Vocês estão vendo as estruturas, como elas vão mudando? Cada mudança dessa é um tipo de proteína, viu, gente? E aí nós temos a estrutura quaternária, uma estrutura mais complexa, como a gente pode observar na imagem, né? Aí há o agrupamento de 2 ou mais cadeias polipeptídicas, que podem ou não ser iguais, né? Então, a gente percebe aí que elas podem ser também diferentes, ok? E aí? Onde eu posso, né, encontrar as proteínas? As proteínas, elas podem ser encontradas em origem do tipo, né? Elas podem ser do tipo animal e vegetal. Na origem animal, a gente percebe que tem uma variedade de onde eu posso encontrar as proteínas. Posso encontrar as proteínas nas carnes vermelhas, posso encontrar no camarão, posso encontrar nos peixes, posso encontrar no leite e seus derivados, né? Então, é a forma onde eu posso encontrar certas proteínas. E na vegetal, na proteína de origem vegetal, aonde que eu posso encontrar? Posso encontrar nas sementes, nos grãos, no feijão, no abacate, nas folhas verdes, no brócolis, né? Eu posso estar aí encontrando as proteínas de origem vegetal. Agora, a gente vai ver as principais funções biológicas das proteínas. Aqui eu tenho algumas funções biológicas, né, importantes que as proteínas realizam para o bom funcionamento do nosso organismo. Uma das funções é anticorpo, né? A gente acabou de ver uma animação, né, que é da imunoglobulina G, conhecida como IgH. Os anticorpos, eles se ligam às partículas estranhas específicas. Que são essas partículas, né? Que são esses agentes?
São os vírus, são as bactérias. E aí, o que acontece? Elas vão ajudar a proteger o nosso corpo, né? Então, elas começam a identificar que tem algo estranho dentro do nosso organismo. E aí, ela vai começar, né, a dar alertas, tá bom? As enzimas. Também ela tem função enzimática, as proteínas. As enzimas realizam quase todas as milhares de reações químicas que ocorrem nas células. Por isso que eu costumo dizer que o nosso corpo, né, tem muita química, porque é no nosso corpo que ocorrem milhares de reações químicas. E o que a gente está percebendo é que muitas dessas reações químicas têm a participação das macromoléculas, né? Dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, das vitaminas. E a enzima, ela também auxilia na formação de novas moléculas, lendo a informação genética armazenada no DNA. Então, como exemplo aqui, eu tenho a fenilamina hidroxilase. Mensageiro, ela serve também como uma função de mensageiro, né? São as proteínas mensageiras, como alguns tipos de hormônios. Transmite sinais para coordenar processos biológicos entre diferentes células, tecidos e órgãos. Então, um exemplo de proteína mensageira é o hormônio de crescimento. Também tem ação como componente estrutural, né? Essas proteínas elas vão fornecer estrutura e suporte para as células. Em maior escala, elas também permitem que o corpo se mova. E aí nós temos como exemplo de um componente estrutural, a actina. Serve como transporte e armazenamento. Então, essas proteínas elas vão se ligar e transportar átomos e pequenas moléculas dentro das células e por todo o corpo. Olha aqui, gente, interessante. Essas proteínas se ligam e transportam átomos e pequenas moléculas dentro das células e por todo o corpo. Olha como a proteína é um composto, né, macro orgânico, são moléculas bastante grandes e que elas são importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. E quantas funções biológicas elas realizam para que tudo possa funcionar da melhor maneira possível. Não é isso? E aqui nós temos a imunidade, né, que é uma função biológica das proteínas. E aí a gente, quando fala de imunidade, elas servem como anticorpos. Os anticorpos são proteínas que nos protegem de doenças virais ou bacterianas, né? Então, é uma função bem importante, porque é uma defesa do nosso organismo contra esses agentes. Temos a proteína de transporte. Essas proteínas de transporte, elas vão transportar substâncias e partículas que participam do metabolismo. Como exemplo de uma proteína de transporte, eu tenho a hemoglobina. O que é a hemoglobina? Onde é encontrada a hemoglobina? Ela é encontrada nos glóbulos vermelhos no sangue. E sua principal função, sabe qual é? É de transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo.
Olha aí uma proteína importante. Proteínas reguladoras. Uma outra função. Essa proteína, né, reguladora, ela vai manter sob controle os nossos processos vitais. E aí eu trago 2 exemplos para vocês, né? Eu trago o exemplo da insulina, dessa proteína, e também trago como exemplo o hormônio do crescimento, que é uma proteína reguladora, tá bom? Aí observem esse exemplo, né? Aí nós temos a ação da insulina, né? Mas o que a insulina faz? A insulina, ela mantém o controle de açúcar no sangue, tá? E o exagero, vocês sabiam que o exagero do açúcar no nosso organismo pode acarretar a diabetes, né? O que é diabetes? Como é que a gente adquire a diabetes? Pela uma má alimentação, né? Muito doce, né? Muito açúcar. Então, a insulina, muitas vezes, ela não suporta. E aí, ela acaba não conseguindo mais, né, fazer o seu papel. E aí, a glicose toma de conta, né? Como se você tivesse... Pense assim, gente, num copo cheio de açúcar, né? Assim fica também nesse processo. E a gente também pode adquirir a diabetes por falta de exercícios e maus hábitos alimentares. A gente não tem uma dieta que a gente deveria ter, né? Não tem uma alimentação correta. Uma alimentação correta, quando eu falo assim, uma alimentação correta, é uma dieta equilibrada, né? De carboidratos, de lipídios, de proteínas e de vitaminas também, tá? Agora a gente vai falar sobre o hormônio do crescimento, que é produzido na hipófise, que é uma pequena glândula que fica na parte inferior do cérebro. O GH, como é conhecido o hormônio do crescimento, ele é responsável pelo crescimento físico do corpo humano e também do crescimento celular. Então, nós temos aí 2 funções do hormônio do crescimento. O crescimento, né, o físico, e também o crescimento celular. E agora a gente vai lá para o Café com Ciência. Vamos lá? Aqui no Café com Ciência, nós vamos receber uma convidada, tá? É a professora Gisele, ela é bióloga e ela vai nos dar mais informações sobre esse hormônio de crescimento, tá bom? Então a gente vai ouvi-la agora, trazendo várias informações aí sobre essa proteína. Vamos ouvi-la? O hormônio do crescimento, chamado de GH, ele é produzido por uma glândula chamada hipófise. Essa glândula ela fica localizada na nossa cabeça, abaixo do cérebro, e ela vai produzir esse hormônio que vai ser lançado na corrente sanguínea e ele vai agir em células-alvo, células específicas. O hormônio do crescimento, ele está relacionado com a estatura, com a divisão celular através da mitose, com a renovação de tecidos e células também. Quando ocorre a deficiência do GH, ela pode ser de 2 formas. De forma congênita, quando a criança já nasce com essa deficiência, relacionado aí a fatores genéticos, ou de forma adquirida, né? Quando a pessoa adquire através de um trauma, né? De outros fatores. Quando acontece essa deficiência lá na fase infantil, né, a criança, já é notado o seu crescimento, né? A sua curva de crescimento ela não acompanha os parâmetros ali ditos normais.
E aí, nesse caso, né, observa-se que a criança não cresce, não muda o calçado, não muda a roupa, é necessário fazer exames específicos para observar se ela tem essa deficiência. Caso ela tenha, existe o processo de reposição hormonal. E aí essa reposição auxilia o crescimento, principalmente ali do tecido ósseo de crescimento daquela criança. Já na fase adulta, né, essa deficiência vai causar outros sintomas. Vai estar relacionado ali com o aumento da massa de gordura, a diminuição de massa muscular, o cansaço também pode estar relacionado com essa deficiência. E aí, né, caso seja diagnosticado a deficiência do GH, na fase adulta também existe uma reposição, só que numa dose menor, né, uma dosagem mínima. E aí essa reposição vai auxiliar esses processos metabólicos na fase adulta. Tá bom? Então, o caso de deficiência do hormônio de crescimento GH, ele pode ser tanto congênito, quando a criança já nasce e precisa repor esse hormônio, ou na fase adulta, devido a algum trauma ali relacionado ao sistema nervoso central. E aí o médico relacionado a esse diagnóstico é o endocrinologista. Ele trabalha especificamente ali com os hormônios e as glândulas que produzem os hormônios também. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Até mais! Olha que legal, né? A professora ela traz informações bem importantes quando a gente está com a carência desse hormônio, porque a gente associa o hormônio do crescimento ao crescimento, e na verdade não é só isso, também está relacionado, né, ao crescimento das células, e aí a gente precisa ver os sintomas, ir ao médico, ver o que realmente está acontecendo, se a gente precisa ou não, né, de reposição desse hormônio, tá certo? Assim como desses hormônios e de outros hormônios também, tá, gente? Ok? Agora a gente vai ver uma outra função biológica das proteínas, que são as enzimas. Então, as enzimas são substâncias de natureza proteica, consideradas catalisadores biológicos, facilitando a ocorrência de reações, diminui a energia de ativação dos reagentes, também são denominados de substratos enzimáticos, sendo essa energia o potencial inicial para desencadear uma reação. Então, as enzimas, elas podem diminuir, gente, a velocidade de uma reação química. Ela pode diminuir ou pode acelerar, tá? Depende aí. E aí, como que ocorre, né, o aceleramento de uma reação química? Pela quebra ou por meio de formação de ligações, tá certo? E agora a gente vai assistir um vídeo que fala de uma enzima que é utilizada, em tratamentos estéticos para quebrar as gorduras, tá bom? Então prestem bastante atenção aí nesse vídeo que vai trazer essas informações. A Catiane quer acabar com aquela gordurinha chata que dá o ar da graça quando a roupa é mais justa. Só que ela tem pavor de cirurgia. E aí, escolheu as enzimas para destruir essas danadinhas que insistem em persistir. Malho, né, 3 vezes na semana, e mesmo malhando, né, a gente não acaba com essa gordura localizada. Então a gente tem que partir para os outros procedimentos. A Catiane teve o primeiro contato com as enzimas há 2 meses. Foram 2 aplicações na papadinha, né? E aí ela já notou agora uma redução de 40%. Claro que ela já está bem satisfeita. Mas como é que é esse pós-procedimento? Fica inchado? Como é que funciona? Durante 15 dias fica bastante inchado, roxinho, né? E é dolorido. Mas depois de 15 dias
passa isso tudo e fica bem legal. Tá contente agora? Porque você me disse que agora dá para ver até esse contorno da mandíbula. Isso, consigo ver o contorno aqui, né? Que antes eu não via, a papada era bem maior. A aplicação dessa combinação de substâncias que quebram as células de gordura podem ser feitas uma, no máximo 2 vezes por mês. Não é novidade, mas cada dia tem mais gente fazendo. Só que é preciso tomar cuidado. É um procedimento mais em conta, em média R$ 400 a aplicação. Os resultados são bons, mas é preciso procurar um médico que aplique a quantidade certa e a substância de qualidade para não ter complicação. Hoje a gente usa substâncias enzimas que são manipuladas, ela é aplicada na região da gordura, causando uma destruição da célula de gordura. E essa destruição causa um processo inflamatório, ao mesmo tempo vai sendo reabsorvido pelo organismo. E causa esse edema justamente pelo processo inflamatório que a enzima causa na região. Mas não tem nenhum risco para a saúde? Então, em geral não. Se você faz em um local de confiança, que tenha uma supervisão de algum médico, que o material seja realmente de origem conhecida, uma farmácia conhecida. Agora, para quem pode gastar um pouco mais e não quer ter inchaço, tem outra técnica que reduz até 30% da gordura de forma definitiva. A médica mostra na ilustração as áreas que podem ser tratadas. Esse aparelho aí é diferente dos que atualmente estão no mercado e congela uma gordura. Tanto que em Goiânia só tem um desse. Ele causa um congelamento nessa região, fazendo como se fosse uma destruição da célula por formação de cristais de gelo dentro da célula. Essa célula é destruída, formando apoptose de forma definitiva, então é um tratamento definitivo e vai sendo reabsorvido pelo organismo ao longo de 3 meses. Então o resultado final nesse tratamento, a partir de 3 meses, são resultados melhores, né, vistos. E a vantagem é que o paciente pode sair daqui e malhar, por exemplo. Sim, não tem pós, um certo desconforto, pode ter algum leve edema, mas no geral o paciente sai, tem suas atividades físicas normais, seu trabalho. O preço é em média R$ 2.000 para cada parte do corpo que se coloca a ponteira do aparelho. Pode ser feito em braço, culote, gordurinha do sutiã, barriga. A Patrícia fez o procedimento na papada. Ela nos mostrou uma foto de como era antes. E agora está bem feliz com o resultado. Em torno de 30, 45 dias eu já tinha visto uma diferença bem significativa. Não dói, eu não senti dor. O pós é bem tranquilo também, não ficou roxo, não ficou inchado. Consegui voltar para minhas atividades tranquilamente. Olha quantas informações, né, do uso de enzimas para procedimentos estéticos. Uma das enzimas utilizadas, né, para esses processos é a lipase. Agora, o vídeo falou uma coisa muito importante. Quem quer fazer procedimentos estéticos usando enzimas para quebrar a gordura localizada, precisa, né, ter profissionais qualificados. Gente, não é qualquer pessoa que vai poder fazer esses procedimentos, tá bom? Fica a dica. Vamos ver o papel das enzimas no metabolismo? Quebram grandes moléculas dos nutrientes, como proteínas, gorduras e carboidratos em moléculas menores, guiam as moléculas menores e quebradas através da parede intestinal até a corrente sanguínea, promove a formação de moléculas grandes e complexas a partir de moléculas pequenas e simples para produzir constituintes celulares. E temos a função estrutural, né, que fornece suporte e forma para as células e tecidos. Como exemplo, nós temos o colágeno, que é encontrado na pele, nos ossos e tecidos conjuntivos, e a queratina, né, que a função é da resistência, a flexibilidade, está presente no cabelo, nas unhas e a camada externa da pele. E vamos conhecer a função da queratina no nosso corpo? A queratina é uma proteína que o corpo humano produz. É formada por aminoácidos e podemos encontrá-la na pele, nas unhas e cabelos. No cabelo, a queratina constitui cerca de 90% dos fios. Na imagem, vemos fio danificado,
por certas agressões, como o contato prolongado com água do mar, água quente, cloro, poluição, alisamentos, coloração e excesso de secador, chapinha e exposição solar. Para recuperar esse cabelo danificado, é necessário uma reposição capilar com queratina. Nos salões de beleza, você encontra a selagem, reconstrução e a cauterização, que são procedimentos feitos à base de queratina para recuperar o cabelo. E assim terminamos a aula de hoje e espero que vocês tenham gostado. Até mais!